igreja, você que pode, se coloca de pé. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 10. Aleluia. O Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler aqui, eu quero ler somente o 22 e 23, mas vamos começar do 19, já que estamos falando sobre a cruz. Louvamos. Aqui no 19 diz, e o texto aqui da Bíblia, o autor diz: exortação a perseverar na fé. Amém? Exortar significa encorajar. Fala para o seu irmão: Deus quer te encorajar na fé. Amém? Versículo 19, capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com a verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos ler todos juntos 23? Diga comigo: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração. Essa casa está cheia da Tua presença, pois a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, nos diz: quando tem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor fará presente em nosso meio. Nós cremos pela fé. A Tua presença é notória em nosso meio. Toma vida no pregador, Senhor, conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, Senhor. Que vidas possam ser abençoadas, edificadas através da Tua palavra. Que sinais e maravilhas possam seguir a mensagem, como prodígio, cura, libertação, renovação espiritual, resposta de Deus para a nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. E assim nós cremos e oramos, porque somos dependentes de Ti. No nome de Jesus, e todos quanto crê digam amém, amém e amém. Amém, amados? Queridos, aqui o autor de Hebreus, ele diz que nós devemos reter firme a confissão da nossa fé. Que nós devemos nos manter firme naquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que temos, aquilo que possuímos por intermédio de Jesus Cristo. Jesus realizou uma grande obra no Calvário, e essa obra foi realizada para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para aqueles cujos têm uma aliança com Ele. E eu e você, um dia, ao aceitar a Cristo, naquele momento que você fez a sua declaração de fé, confissão de fé, você recebeu Ele na sua vida como Senhor e Salvador. Naquele momento, nós recebemos uma paternidade celestial. Nós recebemos uma nova identidade. De criatura passamos a ser filhos de Deus. No Evangelho de João diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, Deus deu o poder é dele, de se tornarem filhos e filhas de Deus. Você pode dizer essa noite: eu tenho uma aliança com Deus. Amém? Você pode declarar isso? Nós temos uma aliança, e nessa aliança nós temos o favor de Deus, a proteção de Deus, nós temos o cuidado de Deus. E amados, para nós termos firme alguma coisa, antes de tudo nós temos que ter convicção daquilo que Deus Ele deixou para nós.
Se você não tiver uma convicção, não tiver um entendimento quem nós somos em Cristo Jesus, se nós não tivermos o entendimento, a consciência dessa nova identidade espiritual que temos como nova criatura, fica difícil de você reter alguma coisa. Eu queria aqui discorrer alguns versículos, porque são vários, e não quero enfadigar a igreja, de alguns versículos, passagem, escrita em alguns salmos, até mesmo por Davi, muitos deles Davi escreveu, inspirado pelo Senhor, para demonstrar o que temos em Cristo, o seu favor em nossa vida. Muitos estão andando perdidos, muitos não estão vivendo uma vida como Deus disse em João capítulo 10, no versículo 10, que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele veio para tirar. Mas continuando o versículo, ele diz que veio nos dar uma vida com abundância. A vida ali no grego, como nós explicamos aqui pela manhã, significa o zoe, a natureza de Deus em nós. Antigamente nós recebemos uma antiga natureza do pecado, devido ao pecado de Adão, e todos nós somos destituídos da presença de Deus. Mas João capítulo 10, no texto original do grego, fala que nós recebemos não foi o bios, mas foi o zoe. O bios todos nós temos, que é a vida, biologia. O animal é bios, a árvore é bios, qualquer espécie de animal tem vida. Então quando Deus ele fala em João capítulo 10, nós recebemos o zoe. E esse zoe, essa natureza de Deus, impacta bios a nossa vida. Nós recebemos a natureza de Deus, porque essa é a vontade do Pai. Quando Deus ele criou o homem lá no jardim do Éden, você vê que na criação, a Bíblia fala que Deus disse, haja luz e houve luz. E assim você começa a discorrer o livro de Gênesis. Deus disse que haja expansão das águas, Deus disse que haja a criação dos répteis, dos animais. Mas quando chegou para criar a coroa da criação, que é a imagem e semelhança do homem, Deus, na sua reunião nos céus, onde estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Mas quando Deus libera essa palavra, a Bíblia me diz que você decorrer o texto, ele com as suas próprias mãos do pó, ele cria um homem. De toda a criação foi gerada pela própria palavra, mas o homem Deus criou pelas suas próprias mãos. Do pó, ele criou um homem. Assopra nas narinas do homem, dando o quê? A natureza do próprio Deus. A sua imagem e semelhança. Você não vê Deus assoprando no animal, você não vê Deus assoprando em outra alma vivente, não. Deus soprou porque era uma expansão dele para o homem. Deus deu o Espírito ao homem. E quando a Bíblia fala imagem e semelhança, no hebraico significa da mesma espécie, funcionar do mesmo jeito. Deus como Pai, Ele quer que nós viemos a ser parecidos com Ele. Aleluia! Funcionar da mesma maneira. Deus ele tem uma linguagem hoje como nova criatura, Ele nos deu a mente de Cristo. E através dessa mente de Cristo, eu devo viver agora como nova criatura, nessa nova realidade que sou por receber o zoe, a natureza de Deus. Ele veio para dar uma vida e vida com abundância. No dicionário aprendemos que essa abundância significa fartura ilimitada. Abundância significa uma vida acima da média. Abundância significa a plenitude do Evangelho, a eternidade. Isso tudo é vida abundante. E muitos, por falta de entendimento, como diz Oséias 4:6, estão perecendo, estão aquém dessa vida abundante que Deus, através daquela cruz, o sacrifício tão alto que foi feito, realizado, aonde Isaías 53, versículo 11 me diz que todo o trabalho, de todo o trabalho das suas dores, de todo o seu pesar, Ele quer ver e ficar satisfeito com o resultado. Ou seja, tudo aquilo que Ele conquistou através da cruz, como salvação, como as promessas de Deus, quando eu a recebo e vivo aquilo que Deus sonhou para a minha vida, Deus Ele se alegra.
porque o sacrifício teve validade para aqueles que crêem naquilo que ele realizou. E é esse o propósito de Deus. Então eu quero aqui discorrer somente alguns versículos, para você entender, eu tenho que reter firme. Mas se você desconhece o favor de Deus sobre a sua vida, não tem como gerar fé. A Bíblia me diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Muitas pessoas, por não ter o conhecimento da palavra, naquela determinada área, ela vive em trevas, ela não tem o conhecimento. Ignorância no hebraico significa ausência de luz, que significa trevas, mas a luz significa o quê? O próprio conhecimento. Então, quando você começa a ter entendimento, e Paulo, quando ora para a igreja de Éfeso, ele pede a Deus: ilumina os olhos do vosso entendimento, para que eles venham alcançar que a sobre e excelência do poder de Deus habita dentro de nós. Não está fora, está dentro. E nós temos que alcançar isso. E muitos, por não alcançar essa realidade, vivem aquém daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Vivem baixa. Vive muitas vezes sendo derrotado pelo inimigo, por não exercer uma autoridade espiritual, por falta de entendimento, por não conhecer a sua identidade no mundo espiritual, por não saber aquilo que Jesus conquistou por direito nosso, algo que Cristo realizou, e muitas vezes vive em baixa na sua vida espiritual. Como Oséias falamos aqui 4:6, o meu povo, não o mundo, o meu povo perece por falta de entendimento. Eu quero aqui escolher alguns favores de Deus. Eu quero que você abra rapidamente, vamos aqui, Salmo 23, versículo 4, um salmo de Davi, e alguns salmos a mais de Davi nós vamos estar falando aqui, só para você começar a mensagem se apropriando de umas verdades de Deus. Eu, quando olho para Davi, ele viveu na época da lei, mas Davi, ele tinha um grande entendimento sobre a graça de Deus. Ainda por viver na lei, no tempo da lei do Antigo Testamento, ele tinha uma visão de Deus, ele tinha uma grande visão sobre a graça, o favor, que significa graça, o favor imerecido de Deus na sua vida. No Salmo 23, aqui no versículo 5, vamos aqui o 4, 5, diz assim, Salmo 23, verso 4, 5, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu poderia ler o que? O salmo todo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz em verdes pastos verdejantes, águas tranquilas. Isso tudo, quando você começa a meditar na palavra, significa o quê? O favor de Deus. Quantos entendem que isso aqui é um favor de Deus sobre nós? Ainda que eu possa passar até pelo vale, um vale de angústia, um vale de dificuldades, problemas, de sabores dessa vida, mas se eu estiver com a presença dele, a Bíblia fala que mal algum me acontecerá. O que vai fazer a diferença é quando eu creio naquela companhia que tem ao meu lado, que é o ajudador do Espírito Santo, que se utiliza da linguagem da palavra de Deus para me revelar a direção que eu tenho naquela área, naquele momento, para exercer mediante a minha fé e ser mais do que um vencedor em Cristo Jesus. O que vai fazer a diferença é com quem eu estou andando. Se eu estou andando nessa caminhada com Ele, hoje, amanhã e depois, como a Bíblia diz, a Bíblia fala que por meio dele nós somos mais do que vencedores. Não é o pastor Luiz que diz, a Bíblia diz. Paulo fala em Coríntios que por meio de Cristo nós triunfaremos sobre todas as coisas. É por meio dele, através da minha mente estar alinhada com a mente de Cristo, quando eu vivo nessa mesma dimensão, eu começo a viver aquilo que Deus escolheu para mim. Mais um versículo para você ver o favor de Deus, Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria. É tristeza? É abundância de sofrimento? É abundância só de problema? Não. A Bíblia fala, Davi, já com uma visão da graça de Deus, ele diz que na presença do Senhor
como foi falado aqui pela pastora Cristiane, quando eu estou enxertado na videira, eu estou enxertado na palavra, na revelação, se eu estiver nele e ele estiver verdadeiramente em mim, meu irmão, nós vamos produzir frutos de qualidade nessa vida. O que acontece é que muitos não estão enxertados, estão somente encostados na revelação, e isso não faz diferença alguma. Ele fala: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Isso é a favor de Deus ou não? Como pode dizer sim ou não? Amém? Vamos lá para outro, Salmo 36. No versículo, deixa eu ver aqui, 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles fartarão da gordura da tua casa, farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, a tua justiça sobre os retos de coração. Quantos entendem isso que são em favor de Deus? Diga glória a Deus. Vamos lá para Salmo agora 37, que está do lado aqui, ó. 18, verso 18. O Senhor conhece os dias dos retos, a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Aleluia! Pastor, aqui até nos dias de fome a Bíblia fala que vão me fartar. Quando a gente vê um cristão, eu estava falando isso aqui pela manhã, a gente fica tão preocupado com o que está acontecendo na nossa sociedade, e o sistema do mundo, irmão, entenda bem, não adianta você orar, porque não vai mudar. O que vai mudar é as pessoas. A Bíblia fala que a iniquidade, ela vai se multiplicar. O sistema do mundo, infelizmente, por um mundo jaz o maligno, o príncipe das trevas está imperando, devido à legalidade que foi dada. Então o sistema, infelizmente, a própria palavra diz que isso vai piorar. Corrupção, maldade, iniquidade. Nós temos que orar para as pessoas serem alcançadas. O sistema do mundo é disso para pior. Então entenda bem, a Bíblia fala que até mesmo em tempos de fome, ele me farta. Sabe o que quer dizer isso? Por mais que nós temos o presidente, o governo, quem te sustenta não é Dilma, quem te sustenta, o teu provedor, é Deus. Nós estamos debaixo de um reino, de um governo. Elias, quando foi em Israel, 3 anos e meio ali profetizou, houve fome, não faltou a provisão para o profeta, porque o justo não mendigará o seu pão. O nosso reino não é terreno, a nossa pátria é celestial. Até em tempo de escassez, a Bíblia fala que Deus vai nos fartar. Porque Deus é poderoso para transformar 5 pães e 2 peixinhos e sustentar para mais de 10, 15 mil pessoas. Porque 5 mil era homem, mas os historiadores dizem que era aproximadamente entre 10 a 15 mil pessoas, porque as mulheres não eram contadas. E a Bíblia me diz que sobejou. Nós temos que entender que nós estamos debaixo do reino. Estamos nesse mundo, mas não fazemos parte desse mundo. A Bíblia me diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que significa isso? Somos representantes do reino de Deus. A embaixada americana que está no centro da cidade, o embaixador lá, quem o sustenta não é o governo brasileiro. Quem o sustenta é a embaixada americana. O país pode estar no caos, ele pode até receber a moeda em real, por estar no Brasil, mas quem sustenta o embaixador americano não é a presidência do Brasil. Quem sustenta o embaixador é o seu reino da América. E da mesma forma somos nós. Então certa vez eu vi até o presbítero Cláudio Duarte
foi entrevistado, e graças a Deus tem homens com visão. Foi perguntado, e aí, os escândalos da Petrobras, a corrupção, e vai atingir? Vai acontecer muita coisa. Estou preocupado, eu não sei quanto você, mas eu não ando preocupado porque eu estou debaixo de um reino. Quem é o teu provedor, Jeová Jireh? É o Senhor dos exércitos. Aleluia! E a Bíblia me diz que o justo não vai mendigar o pão. Glória a Deus. Pode até faltar para uma nação toda de Israel. Um povo está na iniquidade, no pecado e idolatria, mas não faltou para o profeta de Deus. Se tiver que enviar porcos, Deus vai enviar porcos para nos alimentar. Quando acabar o alimento, se secar a água, Deus vai te enviar para uma viúva de Serepta, mas você terá o favor de Deus. E isso chama fé. Não adianta eu pregar a Bíblia como fosse uma história para você. O que acontece nos dias atuais, que nós estamos pregando Jesus histórico. Jesus fez, Jesus aconteceu, Jesus curou. E hoje ele não cura? Hoje ele não liberta? O Evangelho é o mesmo? O poder dele mudou? O que mudou, infelizmente, é muita teologia, é muito achismo, é muita filosofia, é muita psicologia, e muitos estão negando a palavra para psicologizar as igrejas. Filosofia só te traz conforto, enquanto Jesus ele traz solução. O que estamos pregando? Esse Evangelho, então, que não existe. O Deus de ontem acabou, enquanto a Bíblia fala, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia me diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, não será difícil, será impossível. Que todo aquele que se aproxima dele é necessário, é uma necessidade. Se eu me aproximo, se eu creio no favor de Deus, a graça, o favor imerecido, se tem uma área na minha vida que ele tem uma determinada promessa, se ele diz o que eu tenho, eu conheço pela palavra, eu posso agir a minha fé, e a fé é convicção e certeza. O que o autor de Hebreus diz? Chegamos na sua presença com ousadia. Quando você tem a direção da palavra, você pode ser abusado. A Bíblia diz. Quando eu não tenho a direção da palavra, aí eu deixo de ser ousado para ser pretensioso, que é um erro. Se Deus não disse, eu não posso ter base de fé. Agora, se Ele disse, se está escrito na sua palavra que aquilo é uma promessa, diz respeito por entender a palavra de Deus, eu me aproprio com ousadia. Ousadia sem direção de Deus é pretensão, é presunção. Mas se o Espírito Santo utiliza a palavra, você tem a palavra, você sabe que tem uma aliança, Deus não faz acepção de pessoas, isso aqui é para mim, Deus espera que eu e você venhamos a reter a sua palavra. Aleluia! Isso é fé. Não é somente olhar para a situação, talvez é assim, porque todo mundo é assim, todo mundo é assado, porque Beltrano. A sua base não é testemunho de fora, a nossa base é a palavra de Deus, porque nem todo testemunho é verdadeiro, nem todo testemunho também é falso. A minha base de fé não é testemunho. O irmão foi batizado no monte porque lá viu uma bola de fogo. O outro foi batizado em outro monte porque viu uma pomba. Aonde tem base isso bíblica? Eu recebo pela fé no nome de Jesus. Quando as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, ninguém precisa, olha, você agora tem que ver pomba, você tem que cacarejar dizendo glória, glória, glória. Não. Você tem que receber pela fé aquilo que foi cumprido lá atrás, onde foi derramado o seu Espírito sobre toda a carne, uma profecia que já aconteceu, que não é promessa para nós, é um ato consumado. Se já aconteceu lá atrás, então deixou de ser promessa, eu só recebo pelas mãos da fé. A salvação é assim. Quando as pessoas desejam Cristo, eu preciso falar para ele esperar porque é uma promessa? Não. A salvação já foi consumada. Era promessa para Isaías, quando ele profetizou 700, 800 anos atrás. A profecia que viria Jesus é morrer na cruz, levar os nossos pecados. Hoje nós estamos em uma nova aliança. Jesus ele já veio, 2000 anos atrás já realizou. O que eu devo fazer, eu só recebo. E é pela uma confissão. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, de todo o seu coração, e confessar com a sua boca, será salvo.
Aleluia! Vamos ver aqui mais um favor? 2 Coríntios capítulo 9. A gente vai entrar então na mensagem. Estamos aqui falando, mas 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. É muita coisa aqui? É muita coisa. Só no versículo. Deus é poderoso para tornar abundante. Abundante é o grande. Em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Isso é tremendo. Então Deus, ele tem o seu favor. E como foi falado, amados, tudo que você pode receber de Deus é pela graça. Salvação é pela graça. A cura é pela graça. Seja um milagre, é pela graça. Temos que orar, temos que jejuar, temos que viver uma vida de santidade. Isso é um princípio cristão. Mas tudo que você pode receber de Deus é pela graça, que significa favor imerecido. Como eu recebo isso? Mediante a fé. A graça salvadora foi derramada por toda a humanidade, por todas as nações. O que as pessoas lá fora precisam para ser salva é mediante o quê? A fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, mediante a fé, para que nenhuma carne venha se gloriar. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Ele conquistou naquela cruz. Tudo que você possa imaginar de Deus é pela graça, não é pelo nosso mérito. Você pode ser uma pessoa temente a Deus, sincera, um homem, mulher de Deus. Nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, amamos a Deus sobre todas as coisas, mas tudo que nós podemos receber não é pelo nosso mérito. Não é porque você ora 3 vezes, o outro irmão ora 5, e aquele que ora 5, ele é melhor do que você. Não, nós recebemos pela graça, mas mediante a fé. Deus, ele pode derramar toneladas de graça, mas se não tiver fé para receber, você não recebe. Não adianta ter fé se não tiver o favor de Deus. A fé tem que ter base na palavra de Deus. Quantos estão pegando isso? Vamos lá agora para a mensagem. Queridos, aqui, Hebreus capítulo 10, voltamos lá para o texto. Só para a gente abrir o nosso entendimento. Hebreus capítulo 10, onde nós abrimos as escrituras. Vamos ler novamente. Versículo 22. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de quê? Dúvida, incredulidade? Não. De fé. Fé é convicção, certeza. É fundamento. A palavra fundamento, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, a definição de fé está lá no versículo 1. A fé é o que? Fundamento, aquilo que se espera, fundamento. Essa palavra no grego significa hupostasis. Fundamento é alicerce. O grego, por ser uma linguagem primitiva, você encontra somente 40 mil palavras para você definir muitas coisas. Enquanto no nosso português você tem para mais de 400 mil palavras. Exemplo, no nosso português você fala manga. Manga pode ser várias situações. Manga de uma camisa, manga de uma fruta. E da mesma forma, o grego, por ser uma linguagem primitiva, ele tinha poucas palavras, e hupostasse significa fundamento, convicção, significa certeza. Hupostase é onde você está sentado, essa base que te afirma, que não permite você cair dessa cadeira. Esse pé dessa cadeira é o hupostase. A coluna de uma ponte Rio-Niterói é hupostase. Imagine você atravessando aqui o Rio-Niterói, no meio do caminho, aquela coluna cair. Você não consegue chegar do outro lado. Da mesma forma é a fé. Se eu não tiver a fé para mim chegar do outro lado, aquilo que Deus prometeu, uma promessa que deu na minha vida, se eu não tiver essa fé, você não chega a lugar nenhum. Eu tenho que crer
como a Bíblia fala, eu tenho que chegar com inteireza de coração, inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. O alvo do inimigo é a nossa mente, é o campo de batalha. Quando você começa a alimentar sugestionamento, palavras contraditórias daquilo que Deus disse que você tem, quando você começa a alimentar esses pensamentos, sofisma, falácia do diabo, você começa a nutrir, e a Bíblia vai me dizer em Provérbios 23, versículo 7, que nós somos aquilo que pensamos. Quantas pessoas falam, para a minha vida não dá, realmente é difícil, eu não consigo, eu não posso. Você será exatamente aquilo que você está declarando. É bíblico isso. Mas quando eu começo a mudar a minha palavra e declarar aquilo que eu sou em Cristo, ele me diz que eu sou herdeiro da promessa, não é o pastor, ele diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, que através dele nós somos mais do que vencedor. Eu não sou um vencedor, eu sou mais do que um vencedor, por meio dele, da sua palavra, por meio do verbo. Se eu não aplico isso na minha vida, meu irmão, a fé é uma responsabilidade nossa e não de Deus. Se você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não tenho fé, o culpado é o Senhor, não. Ele já promoveu toda a condição para essa fé gerada a mim e a você. E isso se chama palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Pastor, temos que orar, jejuar, louvar, adorar? Sim. Isso tudo é princípios cristãos. Isso tem que estar inserido na minha vida, no meu cotidiano. Mas a oração não gera fé. O louvor não gera fé. A adoração não gera fé. O jejum não gera fé. O que gera fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas você conhece que estão dizendo, Senhor, me dá mais fé. Senhor, eu quero mais fé. Vai orar a vida inteira. Se não se alimentar da revelação de Deus, essa fé não é gerada. Ter fé ou não é uma responsabilidade nossa. Ele já deu tudo para mim e para você, está aqui. Ele diz que a fé, ela se produz por ouvir e ouvir a palavra de Deus. 70% das igrejas não leram a Bíblia por inteiro. Estatística. O Deus milagre, o Deus da cura, o Deus da provisão. Por que tantos poucos sinais nós estamos vendo hoje? Deus mudou? Não. A palavra que está sendo liberada às vezes voltar são outras, de outras fontes. A simplicidade do Evangelho está de lado. Amados, fiz teologia e convido a todos a fazer. Estudo até hoje a palavra de Deus. Mas o que gera revelação não é você estudar, meu irmão, história, geografia. O que gera revelação é comunhão com a palavra de Deus. Se você pegar teólogos que falam de um assunto, tu vai pegar um assunto, o outro vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco você não sabe quem é que está com a razão, fala A, outro fala B. Entre um teólogo aqui, teólogo B, ficamos com a palavra de Deus. O maior teólogo é Jesus Cristo, o Espírito Santo da nossa vida. Armamentos são importantes, faz parte, e incentiva a todos a estudarem. Mas não é tudo. Se eu te der aqui alguns objetos para você dizer assim, irmão, constrói uma casinha de cachorro. Eu vou te dar martelo, eu vou te dar serrote, eu vou te dar um alicate, eu vou te dar prego, vou te dar madeira. Isso é ferramenta. Você vai construir uma casa, às vezes torta, outro certa, outro maior, outra menor. Ferramenta é útil? Sim, mas não é tudo. Se eu der ferramenta para você, Raimundo tem uma ferramenta dele, ele vai fazer a casa bem melhor do que a minha. Pode ser a mesma ferramenta, mas a minha casa pode ser tortinha. O que gera revelação para nós e vida rema é a palavra de Deus. Aleluia! O próprio Senhor, olha,
entre firme e confiante e purificai a sua má consciência. O diabo, ele é marqueteiro, ele é sugestionador. Ele sempre vai tentar desmentir a palavra de Deus, como fez no Jardim do Éden. Ela foi seduzida, sugestionada, ele usa os sentidos, os sentimentos. Deus não fala primeiro andar por sentidos, eu não ando por vista, nós andamos por fé. A vista pode se tornar inimiga da sua visão de fé. Eu não estou vendo, enquanto Deus pede, guarda a visão, porque a visão vai se cumprir. Aleluia! Vista é sentido, aquilo que vejo, sentimento que toco, que sinto. Jesus nunca disse para nós andar por sentidos. Nós temos que andar de fé em fé e de glória em glória. Jesus, quando enfrentou o diabo em Mateus capítulo 4, ele estava com fome. Ele não ficou ali falando dos seus problemas. Olha, eu estou com fome, capeta, estou com fome, diabo, o negócio está ruim para mim, esse negócio de ser Jesus é difícil, tem que vir aqui, o negócio está complicado. Não. O diabo vinha sugestionar, o diabo tentava seduzir, como fez com Adão e conseguiu. Mas o segundo Adão, que é Jesus ele venceu Satanás somente dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida tem que ser assim. O vale é o que está escrito. Quem tem disso de glória a Deus? Vamos para a confissão. Confissão, retenhamos firme a nossa confissão. Sabe o que significa essa confissão? Tem advogado aqui. Para quem é advogado, vai confirmar isso que eu estou falando. Já falei, a palavra confissão vem de homologueu, do grego. A palavra homologar, que é usada no jurídico, na área da advocacia, não é isso? Homologar significa o quê? Confirmar. Aí eu peguei um dicionário, no natural, para a gente entender isso aqui. Só para não ficar nas minhas palavras. Tem um advogado aí, se eu estiver errado pode me corrigir. Homologar significa o quê? Confirmar coisa ou algum acontecimento por uma autoridade competente. Tá certo? Confirmar alguma coisa. Eu lembrei que pouco tempo eu tinha uma causa na justiça de anos. Toda hora ligava, né? Receber aquele dinheirinho, né? Precisando. Aí vai sair esse negócio, bota aí na rápida. Eu sei, vamos desembaraçar esse negócio. Aí chegou no finalzinho do processo, o advogado falou assim: olha, só está faltando, está tudo certo, homologar para você receber. Só falta isso, uma confirmação. Jesus está usando essa expressão, confissão no grego é homologar. É você agora trazendo isso para o espiritual, para a palavra. Confissão nada mais é do que você concordar com aquilo que Deus diz. Confissão significa é você falar aquilo que Deus fala. Aí a grande pergunta: estamos passando problemas, situações, o diabo está se levantando. No meio disso aí, você está falando e declarando a palavra da fé? Como é que eu quero ver Deus operar se Ele me diz: todo aquele que aproxima de mim é necessário crer que eu exista, que é galardoador daqueles que o buscam, recompensador. Sem fé é impossível agradar. Ah, é mais difícil para mim porque eu não tenho fé, não sei o quê. Não, é impossível. Que tipo de confissão? Nós somos representantes de Cristo. A Bíblia fala embaixadores. Sabe quem é o embaixador, né? O embaixador, ele representa o governo. Aleluia! Se a Bíblia fala que eu sou embaixador, ou eu recebo isso ou não recebo. O embaixador é uma autoridade. Ele está aqui no governo, aqui, embaixada americana lá no centro da cidade. Quem é o homem que vai entrar naquela embaixada ali? Quem é o doido varrido? Se não for convidado. Faz o mal ao embaixador, vai acontecer guerra. Então o embaixador é o representante o quê? De governo. Nós somos representantes desse reino, e como tal nós devemos viver. Então a confissão, o que é? Homologueu.
Ou seja, é você falar a mesma coisa. O que diz lá em Provérbios capítulo 13? Abra a sua Bíblia. Provérbios capítulo 13. Aí aqui você começa a discorrer Provérbios capítulo 13. Versículo 2 diz que do fruto da minha boca cada um comerá o bem ou o mal. As palavras, elas são comparadas como semente, irmãos, no mundo espiritual. Tudo aquilo que você professar com a sua boca são sementes. Pode ser semente de vida, como pode ser semente de morte. Sementes fora do contexto da palavra, como sementes, a própria boa semente, que é a palavra de Deus. Aquilo que nós declaramos no mundo espiritual tem peso. O que eu tenho confessado, o que eu tenho concordado com aquilo que Deus diz, ou com aquilo que o inferno está me sugestionando. No momento da situação, no momento do confronto, é numa família, seja no relacionamento, matrimônio, seja na educação dos filhos, seja no ministério, na nossa vida espiritual, o que nós estamos confessando, concordando com o céu ou com o inferno? Com vida ou com morte? Palavras de negatividade, palavras de autocomiseração, palavras de baixa autoestima. Nós somos aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz isso. E quando você pensa, a Bíblia diz que a boca fala, que o coração o quê? Está cheio. Confissão, meu irmão, só confessa a palavra quem tem fé. Não existe confissão sem fé. Pastor, é verdade, eu conheço pessoas que não conseguem confessar a palavra. Ela não consegue confessar as promessas. Sabe por quê? Lá em Mateus vai dizer o seguinte: a boca fala que o coração está cheio. Se ela não está cheia, ela não confessa. Se ela não está cheia da palavra, se ela não reconhece o favor de Deus, se ela não conhece a sua identidade no mundo espiritual, se ela não tem esse tipo de informação, se ela não se alimenta dessas verdades, logo ela está cheia de outra coisa, menos da palavra. Porque a boca, ela só transborda aquilo que meu coração está cheio. Quando a pessoa vê muita novela, você conversa com a pessoa, ela só vai falar de novela. Quando a pessoa só vê futebol, ela só vai falar do artilheiro, quando é que está o jogo, quando é que está o campeonato. Mas quando a pessoa está cheia da palavra, ela vai abrir a tua boca e vai encher cada vez mais de profecia, de promessa, daquilo que Deus diz. Porque está cheia, ela não está encostada na videira, ela está enxertada, e por isso produz vida, fruto. Aleluia! O diabo vem, ele está cheio da palavra, assim está escrito, capeta. Assim está escrito. Muitas pessoas atribuem tantas coisas a Deus, e Deus está dizendo lá no trono da graça: eu não tenho nada a ver com isso. Quantas pessoas recebem a expressão, Deus quer assim, será? Será que não está faltando posicionamento? Será que não estamos exercendo autoridade no mundo espiritual? Quantos reconhecem que receberam autoridade no mundo espiritual? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vos dei poder e autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Não adianta eu ter autoridade se eu não exerço autoridade. Tem pessoas atribuindo a sua responsabilidade para Deus. Se você for no centro da cidade, tem um guarda lá, uma cristiana por tempo falou sobre autoridade. O guarda está lá, você não conhece às vezes o sexo, você não sabe se é homem ou mulher, você não sabe se ele tanto tempo tem de carreira militar, você não sabe se ele é novo ou antigo, você não sabe quem é aquela pessoa, mas você respeita por ser uma autoridade. Você não avança o sinal, você não vai acelerar naquela via, porque ali tem uma regra e ali tem uma autoridade constituída pelo governo. Você não infringe, transgride a lei, porque se eu fizer isso, eu vou ser prejudicado. Você não quer saber nem quem é aquela pessoa. Tem uma farda, está com a pipa na boca, é uma autoridade. Está com um bloquinho lá, vai descer a régua, a caneta. Você não faz. Agora, o guarda, quando as pessoas fazem bagunça no trânsito, ele vai dizer assim: prefeito,
Ô governador, olha aqui, ó, ninguém me obedece. Bota a ordem aqui. Tem gente falando isso para Deus. Olha aí, Deus, olha o diabo. É aí, Senhor. E isso aí? Quem tem que exercer essa autoridade somos nós. O diabo, quando olha para mim e para você, nos vê como autoridade no mundo espiritual. Se você não exerce, ele sabe onde ele entra. Se você não se posiciona como autoridade espiritual, o inimigo ele entra. Deus ele delegou, Deus deu a armadura, Deus deu o nome de Jesus, Deus nos deu um novo posicionamento. Se eu não me posiciono, o culpado não é Deus. E quantas pessoas estão culpando Deus aí? Deus nos deu autoridade e poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e a força do inimigo, dano algum, fará contra vós. Se a palavra me diz, eu creio. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Agora, da mesma forma como você confirma, homologueu, você confirma. Fala para o seu irmão, sabe quem faz essa homologação? Somos nós. Quem confirma ou não a palavra somos nós. Agora, para você receber alguma coisa, primeiro tem que homologar. Não é isso? Homologar, confirmar. Se não tiver a confirmação, a gente não recebe. Jesus falou para Pedro: tudo quanto ligar na terra será ligado no céu. Tudo quanto desligar na terra será desligado. Está falando de quê? Autoridade. Você tem a chave. Tu tem uma Ferrari lá na tua garagem. Potente. Você precisa resolver as coisas, mas você não pega a chave lá para ligar o carro. Você tem que pegar a chave e ligar. Tudo quanto é ligado na terra será ligado no céu. Tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Se tu crê nisso, meu irmão, em nome de Jesus, pratica essa verdade na sua vida e você vai ver a glória de Deus. Tem coisa que ele já fez, irmão. Nós que temos que tomar a posição. Quantos estão alcançando isso de glória a Deus? Confissão. Confissão. É isso aí. Você vê que quando, para nossa salvação, você precisa confessar? Romanos capítulo 10 me fala isso. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, crê de todo o seu coração, confessar com a sua boca, será? Para mim ser salvo, eu tenho que fazer o quê? Confirmar que eu sou filho e recebo Ele como Senhor. Em todas as promessas de Deus, você tem que confessar. Aleluia! Isaías 53 me diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O verbo está no passado, eu já fui. Deus me cura, não, você já foi curado na cruz. Você tem que receber pelas mãos da fé. Se a tua palavra me diz, eu recebo e creio no sacrifício que Jesus conquistou por minha vida. Sacrifício espiritual, físico e emocional que Jesus completou naquela cruz. Se a cura não é para nós, por que está escrito lá em Isaías 53? Porque você encontra a cura em Gênesis, no livro da Bíblia, em Epístola, pelos profetas, no livro de Atos, em todos os evangelhos. Cura pela igreja episcopal, os maiores estudiosos da época. Estudaram sobre cura divina. Chegaram à conclusão que Jesus curava com uma revelação da vontade de Deus. Só recebe eles pela fé. Não creio. Aquele que duvida é semelhante com a onda do mar. Esse tipo de homem nada alcançará, se diz o Senhor. Meu irmão, nós temos que entender que nós somos pessoas espirituais. Você aceitou a Cristo, nós não somos mais naturais. Falar isso na humanidade, humanamente na lógica, a gente não crê. Jesus não anda por lógica.
O natural só entende aquilo que é natural. Aquele que é espiritual, que tem a mente de Cristo, entende as coisas espirituais. O natural está aqui. O sobrenatural está por cima daquilo que é natural. O sobrenatural de Deus impacta aquilo que é natural. A confissão de fé traz a existência daquilo que não existe. A sua confissão de fé traz a existência daquilo que não existe. Somos formados para ser a mesma espécie, funcionar do mesmo jeito. Claro que eu não tenho poder, vou criar o universo, criar planeta. Deus não falou que eu vou ter esse poder, não. Mas tem coisas que Deus deu à sua igreja, deu legalidade para isso. Sobre essa palavra eu creio e exerço a minha fé. Escute isso. Quando no mundo Deus criou as coisas, tudo foi construído pela palavra. Tudo foi gerado pela palavra. A Bíblia fala que Deus, quando viu aqui, era tudo o quê? Sem forma e vazio, era um caos, era trevas. Quando Deus olhou o caos e as trevas, entenda bem isso. Ele falou assim: quer? Vou jogar isso tudo no lixo, isso aí não tem mais jeito não. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja répteis, animais, água, os planetas. Deus criou tudo pela sua palavra. Levante a sua Bíblia bem alto aí. Diga assim: eu tenho a palavra de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Quantas pessoas estão vendo um caos? Tem a revelação para a sua vida, determinada área. Deus tem uma palavra de vida, não é de morte. Deus tem uma palavra de esperança. Quantas pessoas estão vendo o caos da sua vida e dizendo: isso aqui não tem mais jeito, já era para mim? Não. Você tem que confirmar aquilo que Deus disse na sua palavra. Assim está escrito: faça desse caos um jardim do Éden na tua vida. O jardim do Éden foi criado pela palavra. Faz um jardim regado. Aleluia! Aí você vê no livro de Gênesis 12 vezes Deus dizendo: Deus disse. E 7 vezes Deus viu que era bom. 7. 12 na Bíblia significa governo. 12 tribos, 12 apóstolos, governo. 7, perfeição. Para você viver a perfeição e a vida abundante que Deus tem para nós, você precisa exercer esse governo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que Ele falou é lei. Aquilo que Ele falou é o que vale. Mas espera aí, o fulano falou. Mas espera aí, meu plano disse. Espera aí, eu fico com a palavra de Deus. Isso aqui é loucura para o mundo. Mas para aquele que crê, é poder de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia! A despeito de tudo, Deus disse, vai se cumprir. Retenhamos firme a confissão da minha fé, da minha esperança, porque fiel é o que prometeu. É quando tudo está dizendo não. O diabo se levanta, o inferno também. Homens podem dizer: acabou, desiste, joga a toalha na lona. Mas o Espírito usando a palavra fala: continua, crê, eu sou contigo por onde quer que tu andares. Eu fico aquilo que está escrito. Eu fico aquilo que Deus disse. Aleluia. Haja luz, vai haver luz sobre essa treva em nome de Jesus. Aleluia. É palavra. Meu irmão, é crer ou não crer. Eu tenho que me apropriar da palavra de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12: não entre na forma, não vos conformeis com este mundo. O mundo já é maligno, mas transformai, metanoia, renovação da mente, mudança de mentalidade, para que experimenteis aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Não tem como viver aquilo que é perfeito, agradável e bom se não houver uma nova mentalidade. Nós tínhamos uma mentalidade do mundo. O homem natural é lógica, razão, é o que eu acho que penso. Mas a mente de Cristo é aquilo que Deus diz quem somos.
E somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Eu tenho que aprender a viver nessa nova dimensão chamada Espírito da fé. Essa nova realidade. Se nós não vivemos dessa forma, a gente pode estar vendo tudo, menos o Evangelho. Você pode ser um religioso, pode ficar anos na igreja. Eu li aqui um texto aqui pela manhã. Eu não sei se está aqui, deixa eu ver. Receba esse texto, irmão. Deixa eu ver, está aqui. Sabe aquele grande dia? Todos nós que temos o Senhor confessamos a salvação. Saber que tem mais coisa para nós confessarmos a palavra em nossa vida e viver. Naquele grande dia, muitos vão chegar no trono da graça. Jesus vai ficar feliz em nos receber. Como sempre fala essa frase, para botar uma pulguinha da orelha para você despertar. Jesus vai falar assim: meu filho, eu estou alegre, mas você não deu nem 10% do que eu tinha para você lá. Escute isso. Mais ou menos isso aqui. Escuta essa história. Um jovem queria desesperadamente deixar o seu país e chegar ao destino aonde acreditava que o seu futuro o esperava. Ele queria para um lugar conquistar, vencer. Escute isso. Assim, com muito sacrifício, economizou vários anos, e o que para ele era uma fortuna, e comprou a passagem em um transatlântico que o levaria ao tão sonhado futuro. Ele gastou dinheiro, ajuntou para esse sonho. Ao embarcar, lembrou-se de que ficaria 7 dias a bordo sem comida. Ele pagou a passagem e fala: mas é 7 dias de viagem, eu vou ficar sem comida, o que eu vou fazer? Correu ao mercadinho, encheu-se de biscoito e partiu. Todos os dias da viagem, um dos marinheiros do navio batia à sua porta, o convidava para ir ao refeitório, a fim de se juntar-se aos outros, para não comer, aos outros passageiros. Ele educadamente declinava os convites e dava alguma desculpa para não comer. Mas o 7º dia estava se sentindo extremamente mal. 7 dias, imagine comendo biscoitinho e água. No 7º dia, o cara estava mal, porque nem mais biscoito havia para comer. Quando saiu da sua cabine, os funcionários viram seu estado e perguntaram o motivo de não ter se alimentado. Ele então confessou que não tinha dinheiro, havia ficado com vergonha de pedir ajuda. Então um dos funcionários colocou o braço ao redor dos seus ombros e disse: todas as refeições estavam inclusas no preço da passagem. Você tinha toda a comida que pudesse comer esperando por você. O que estava faltando para o jovem não estava faltando. Ele se encontrava em petição de miséria, sem necessidade. Havia sido feita uma provisão completa e perfeita para a sua jornada, do qual poderia ter desfrutado. Assim é o Pai prove para nós. Quando compramos nossa passagem para a glória, aceitando Jesus, temos o direito de desfrutar aqui de tudo aquilo que está incluso, que é a vida abundante de Jesus. Todos com a passagem. Ele não comeu, não foi no refeitório, é só todo dia convidado. Ele pensava que tinha que pagar. O que ele não sabia, que estava incluído, já era direito. E muitos irmãos estão vivendo essa realidade. A gente se acomoda, entra num processo de aceitação, e isso não é fé. Será que realmente é ou não de Deus? Está na palavra. Vai buscar. Se não é, amém. Mas se for, combate o bom combate da fé. Bom combate, que eu entendo, é quando eu e você saímos vencedores. Senão seria bom combate, seria um mau combate. Eu tenho que me posicionar, tomar uma decisão. Senhor, assim está escrito. Sobre a tua palavra eu creio, sobre a tua palavra eu oro. E da mesma forma, como diz lá em Provérbios, versículo 13, é da sua Bíblia. Eu acho que é o 13 ou... deixa eu ver aqui. Estamos acabando. Provérbios,
Versículo 13, não, vamos para o 18. Olha só. Versículo 20. Provérbios 18, versículo 20. Do fruto da boca, cada um se fartará. Escuta aqui. Quanto mais você fala do teu problema, você vai se fartar dele. Quanto mais você diz, eu não consigo, eu não posso, para mim não dá, você está se fartando do quê? E a boca fala, depois o coração o quê? Está cheio. Agora, se você falar da palavra, meditar significa também isso, é você falar baixinho a palavra com você mesmo. Eu estou curado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou um abençoado de Deus. Eu sou um bendito de Deus, aquele que o Senhor quer bem. Você começa a se encher dessas verdades, você vai se fartar de vida, e vida com abundância. Mas se você só fala de problema, você não se alimenta daquilo que vem de Deus para a nossa vida, você vai se fartar das preocupações, negatividades. Meu irmão, a nossa palavra tem poder. Tiago fala isso. Quer ser perfeito? Não tropece nas tuas palavras. Toma cuidado com a língua. Ele fala que a língua é peçonha. Peçonha, no dicionário, vai dizer que é tóxico, venenoso. Tem pessoas morrendo, tem pessoas sendo condenadas, pessoas sentenciadas pelas suas próprias palavras. O que sai da nossa boca é o que nós vamos comer, assim diz o Senhor. Nós somos aquilo que nós confessamos. Aleluia. Sou um filho de Deus. Sou um herdeiro da promessa. Tenho uma aliança com o Pai. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu tenho a companhia dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às verdes pastos, que lugar maravilhoso, às águas tranquilas. Eu tenho o favor dele. Aleluia. Ele é meu Deus, eu sou seu servo, eu tenho uma aliança com o Pai. O que nós temos confessado? Que palavras têm saído da nossa boca? Tem pessoas confirmando palavras de maldição na sua vida, homologando palavras de maldição, palavras de fracasso. Está ruim, não estou vendo. Quem é que Deus falou para ver alguma coisa? Crê, porque se creres, verás a glória de Deus. O que você tem declarado no seu casamento, o que você tem declarado no seu filho, o que você tem declarado no seu ministério, o que tem declarado, não ande por vista, mas é por fé. A fé traz a existência daquilo que não existe. Eu tenho base, eu tenho uma promessa, eu tenho um fundamento, é nele que me apoio. Olhai para mim e sereis salvos. Inclinai seus ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Irmão, sexta-feira a irmã Cristiane aqui. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegou ao meu ouvido e não subiu no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado. Quantos creem nisso? O que teu olhar tem visto nos últimos dias? Só problema? O que você tem ouvido? Mas Deus fala: olha, filho, o teu olho ainda não viu, não acordou para aquilo que eu tenho para você. O teu ouvido, filho, ainda estão agravados. Ouça o que meu Espírito diz. Aquilo ainda que não subiu no teu coração, a minha verdade, a minha revelação, você não está permitindo porque você está olhando para tudo quanto é lado. Você está dando ouvido para todas as vozes do mundo, menos para a voz do meu Espírito. E ele fala que é revelado pelo Espírito. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu, é revelado pelo Espírito, não é pela alma, pelo seu sentido, é pelo teu Espírito recebe. Aleluia. Tu vem em Provérbios 4 e ele fala: filho meu, inclina atenta para as minhas palavras, não aparte dos teus olhos, guarda dentro no meio do teu coração
o diabo ele tenta minar você pelos sentidos, pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que você sente, pela sua razão humana. Fé não tem nada a ver com isso, irmão. Fé é naquilo que Deus diz que temos. Vale o que está escrito. Jesus disse isso. Tanto a confissão é algo tão real para a nossa vida, que você quando vê lá discípulo despedindo de Jesus, Marcos capítulo 16, vamos lá. Tiago fala que da vez da boca procede bênção ou maldição. Marcos 16, no momento tremendo, Jesus ele dá ordem aos discípulos: ide pregar o evangelho, cura enfermo, expulsar demônio. Não é só pregar o evangelho, é cura também, expulsar demônio. É obrigação nossa. Ele já deu essa autoridade, a gente tem que crer nisso, exercer isso. Mas o calor sumiu, né, irmã? Glória a Deus aí para testemunha. Estava aqui, passou a palavra, eu peguei. Pagou. Se não for liberado isso, como vão crer? São salvos pela palavra da salvação. Como crer se não há quem pregue? Cura. Como é que vão crer se não são ensinados sobre cura? Como é que vão crer nos dons espirituais se não sei nem que é dom espiritual? Palavra de conhecimento, sabedoria, gravei, lá em Coríntios, tá? Mas como é que isso funciona? 15, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja? Como é que isso funciona? Eu não sei. Se eu não sei como funciona, como é que vai gerar fé? Marcos 16 diz: Senhor, partindo aqui, as últimas palavras, olha só, versículo 20: eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Falando dos discípulos, ele recebeu a mensagem: olha, a gente pregar o evangelho para nós enfermos, senão vão te seguir. Aí diz o seguinte: pregaram por todas as partes, cooperando com eles. O que é que vai cooperar com eles? Conforme a palavra, com os sinais que se seguiram. A palavra que era pregada pelos discípulos, palavra da fé, palavra de conversão, palavra de cura, palavra de libertação, era confirmada pelos sinais. Primeiro você tem que homologar, para depois ser realizada a obra. Deus disse, depois ele viu. Marcos 11 fala sobre isso. Marcos 11. Versículo 23: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. O que Jesus está ensinando? Isso aqui foi Jesus ensinando. Quando eu disser o monte, aí é que ele diz, 24: por isso vos digo, que tudo que pedirdes, diga comigo, pedirdes, orando, crendo, que já recebeu, e tê-lo-eis. Olha como é que funciona o mundo espiritual. Eu não tenho que ver nada. Eu tenho que orar, eu tenho que pedir, crendo que já recebi, aí eu vou ter. Isso é que fé. Quando orar, pedir, crendo que já recebeu, essa é a palavra. Aí você vai ter. Eu estou orando aqui, estou com um propósito com Deus. Deus já está me vendo lá no futuro, aqui recebendo. Você tem que se ver lá e não aqui. A fé é isso. Eu já estou recebendo, pela fé eu tomo posse. Isso é confissão. Se você dizer ao monte, não é conversar com o monte, olha o problema, esse meu problema é grande, olha o tamanho dele, olha a fúria do capeta, olha a fúria do diabo. Você está conversando com o problema, você está falando do problema. Ele não falou para a gente fazer isso. Se você disser ao monte, se você disser sobre essa enfermidade, se você disser esse problema, pela sua fé não duvidar no seu coração, isso vai transpor da sua vida. É palavra, irmão. E se é de Jesus, eu creio. Ou eu entro na aceitação, no conformismo, ó Deus, ó céu, ó vida, ou eu milito a boa milícia da palavra de Deus.
utilizando as armas espirituais, utilizando as armaduras espirituais. Eu tenho que utilizar isso. Isso chama o bom combate da fé. Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você abra em Apocalipse, e aqui fala dos vencedores. Confessar aquilo que Deus disse. Homologar. Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do e pela palavra do seu testemunho. Aleluia! Eles venceram pela palavra que Jesus Cristo testemunhou, que ele deixou. Deus, ele diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes atribuímos o derrotismo, a dificuldade, a Deus, achando que será um propósito. Você tem que avaliar isso através da palavra de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Se há uma promessa, se há um posicionamento que eu devo tomar, Deus não fará isso por mim. Por mais que Ele seja o Deus Todo-Poderoso, por mais que Ele é Deus do milagre, Deus do impossível, aquilo que eu tenho que fazer, sou eu que tenho que fazer. E Deus, Ele vai fazer a sua parte. A aliança é isso. Por mais que Ele seja Deus, o Todo-Poderoso, Ele espera a nossa cooperação, agindo na altura da sua palavra pela fé. Sem fé, é impossível agradar ao Senhor. Aleluia! Vamos estar orando em nome de Jesus.